Aula, vamos iniciar. Então, nós estamos começando um conteúdo novo hoje, né? Classroom Language. Então, esse conteúdo chama-se Linguagem de Sala de Aula. Então, Class 24, Classroom Language. Linguagem de Sala de Aula. Então, aquelas palavras que são usadas... Opa, eu estou muito pequenininho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. São aquelas palavras que em inglês servem para, principalmente o professor ou os alunos, se organizarem para fazerem as coisas. Tá? Então a gente vai ver essa linguagem de sala de aula. Nessa aula a gente vai ver mais frases simples, mais curtas, e na próxima aula a gente vai ver frases maiores. Então muita atenção nisso, ok? Lembrando aqui que tem o vídeo que a gente está gravando, você olhando a aula, você clica aqui e vê o vídeo, beleza? Aqui, Tuesday date, a data de terça-feira, então vamos lá na data de terça-feira. Tuesday, September 29th, 2020. Garopaba City, Santa Catarina State, Areias de Palhacinha, Neighborhood. Agora a previsão do tempo, Weather Forecast. Então, Tuesday, sunny, with rain and warm. Sunny, with clouds and warm. Sunny and warm, tá, pessoal? Aqui, você diz, professor, mas você aqui diz sunny with clouds e aqui só sunny. É porque nesse dia aqui pode ter clouds, mas é em menor número do que nesse dia, em menor número do que nesse dia. Nesse dia vai ter mais clouds, ok? Clouds. Ok? Aqui um greeting que a gente está aprendendo, what's up? Ok? Stay home, então é importante que você fique em casa. Nós não é porque nós não temos mais paciência para usar máscara, para ficar em casa, que a doença acabou. A doença não acabou, ainda tem muitos casos ativos em Garopaba, certo? E essa doença só vai desaparecer quando a gente realmente no Brasil todo se unir para fazer da maneira certa. E a maneira certa hoje em dia é: fique o máximo de tempo em casa. Se você tiver que sair, use máscara. Evite o contato com as pessoas e evite pegar objetos que estejam de domínio público. Então, por exemplo, você está subindo uma escada, tem o corrimão. Evite de tocar naquele corrimão porque muitas pessoas tocam, certo? Então, assim, sempre lavando as mãos chegando em casa, evite de, tocando os objetos na rua, tocar no olho, nos orifícios, olho, boca, nariz, tá? Não adianta. Não é porque a gente não tem mais paciência para o que está acontecendo, que basta assim, vamos então agora abrir as aulas que a doença não vai desaparecer, a tendência é piorar. Por isso que provavelmente as aulas não voltem até o final do ano, não voltem no sentido sala de aula, mas as aulas virtuais vão continuar, certo? Isso ainda não está definido, mas acredito que na próxima semana, nessa semana ou na próxima semana, isso vai estar definido. Tá? O governo do estado de Santa Catarina já definiu que essas aulas, pelo menos nas escolas estaduais, não vão ter retorno presencial, vai ter só reforço, ou seja, para aqueles alunos que estão tendo dificuldade em aulas virtuais, vão ter reforço na escola, mas é um número muito pequeno de alunos. A maioria vai continuar tendo aulas online, como a gente está tendo agora. Ok? Então, agora pegue seu lápis. Our class today, we start our class today. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar de Classroom Language, a linguagem de sala de aula. Então, expressões de sala de aula, certo? Deixa eu botar aqui, tá atrapalhando um pouco a leitura. Então, aqui, são expressões em inglês que são ditas em sala de aula, muito comuns, tá? Desculpa, deixa eu só pegar um pouquinho d'água aqui. Então, você ouve muito em português essas expressões e você vai aprender essas expressões em inglês, certo? Primeiro, é importante que você lembre aquele conteúdo que a gente viu lá no verbo to be, que é os verbos. O que são os verbos, certo? Então, nós vamos ver, para dar essas expressões de linguagem de sala de aula, nós vamos usar um modo do verbo, um jeito de usar o verbo, certo? Que a gente já vou antecipar, que chama imperative, ou português imperativo.
que são verbos que servem para dar ordens, aconselhar, indicar que a outra pessoa tem que fazer algo, certo? Então, primeiro, vamos lembrar o que é verbo. Remember, tá? Então, verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo. Então, coisas que acontecem no tempo, passado, presente ou futuro. Como uma ação, por exemplo, falar, um estado, estou feliz, por exemplo, um processo, construir, um fenômeno, chover, certo? Então, a palavra ler, por exemplo, read, é um verbo. Aí pode ser no passado, eu li, eu leio, eu lerei. Então, são palavras que indicam essas ações em relação ao tempo, certo? Aí você diz, tá, mas é isso? Não, é mais. Agora a gente vai ver verb mode. Aqui, deixa eu só ver. Verb mode. Verb mode. Os modos verbais. Esse é um assunto que você vai ver em português. Se já não viu, vai ver, tá? Se não, agora no quinto ano, vai ver no sexto ano. Mas são os modos do verbo. Que maneiras que os verbos podem ser usados, tá? Várias maneiras de utilizar, dependendo do uso que a gente quer fazer. A língua, ela é um objeto que, dependendo do que a gente precisa, ela se molda a isso, certo? Então, por exemplo, nós temos três modos basicamente, tá? Alguns estudiosos dizem que é seis, tá? Mas eu vou preferir três para simplificar, certo? Então, que é o indicative mode, subjective mode, imperative mode. O indicativo, ele diz que coisas que vão acontecer, ou que aconteceram, ou que estão acontecendo, ou que vão acontecer no futuro, mas são coisas que a tendência é realmente acontecer, por isso indicativo, tá? Nós temos subjective mode, que são coisas que têm uma dúvida que pode acontecer ou uma incerteza. Por exemplo, uma frase em português de subjective mode. Subjective mode, por exemplo, se eu tivesse estudado, tiraria uma nota alta. Eu tenho certeza que eu vou tirar uma nota alta? Não. O que depende? Dependia se no passado eu tivesse estudado. Como eu não estudei, a tendência é eu não tirar a nota alta. Essas coisas aconteceram? Eu estudei no passado? Não, não estudei. Eu vou ter nota alta no futuro? Não, não vou. Por quê? Porque elas estão falando de incerteza, por isso subjetivo. Por exemplo, a diferença no indicativo. Eu estudei, por isso vou tirar nota alta. Ocorreu a ação no passado e no presente eu vou ter a nota alta. O subjetivo mode, o modo subjuntivo, tá? Traduzindo o subjetivo, é quando eu não tenho certeza, eu tenho uma dúvida. Beleza? Não se preocupe, pessoal, isso aqui é só para você entender esse assunto. Quando você estudar em português, você vai entender melhor isso, tá? Mas é só para você começar a entender. Nós não vamos nem estudar, nós já estudamos, por exemplo, o indicative mode, por exemplo, quando estudamos o verbo to be, e não temos a intenção de trabalhar o subjetivo mode, porque é um assunto que acredito que seja mais, que é recomendável mais quando você estiver no ensino médio. Mas é importante que você saiba que exista, certo? E aí nós temos o imperative mode. Ó, imperativo, o que é? Império, reis, ou seja, o rei manda e os súditos fazem. O imperativo é um modo do verbo que você manda e as outras pessoas ouvem o conselho e fazem, ouvem o aviso e fazem, ouvem a ordem e fazem. Por isso, esse é um modo imperativo, é o que a gente vai ver, certo? A embossing, por exemplo, aqui a nossa amiga dizendo, eu estou mandando, eu sou uma mandona, né? No caso de boss, de chefe, certo? Então a gente está aqui, ó, o imperative mode é quando queremos que essa pessoa faça algo, quando nos dirigimos a alguém, queremos que essa pessoa faça algo. Por isso, imperative mode, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então você sabe que são três formas, o indicativo, que é coisas que acontecem, subjetivo, coisas que tem dúvida de acontecer, e imperative mode, quando a gente quer que a pessoa ouça e faça, certo? É por isso
o nosso chefinho aqui, eu não me lembro como é que é em inglês, acho que é good father. Imperative mode é indicado a dar ordens, um pedido, um conselho. Então, o imperativo por exemplo, shampoo, lave bem, não sei. Esse lave, a pessoa não é obrigada a lavar, mas para o shampoo fazer mais efeito, é importante que você lave 2 vezes. Você não precisa lavar, não é uma ordem que você tenha que obedecer, mas é um conselho. Se você fizer isso, o seu shampoo vai ter mais, vai ter melhor, vai ser melhor usado no seu cabelo. O imperativo ele serve para isso, certo? E a gente vai ver os imperative mode em relação a teacher in the classroom. Então, o imperative mode é um modo que é muito usado em sala de aula, porque o professor está lidando com 20, 15, 20 alunos, 25 alunos. Então, ele não pode, muitas vezes, só pedir, explicar por que faz isso. Ele precisa dizer, ó, senta, levanta, pega o lápis, abre o caderno. Então, essas frases a gente chama de frases no modo imperativo, porque eu não quero que a pessoa pense muito, eu quero que ela faça algo naquele momento, certo? A gente vai ver isso em inglês. Então, a gente vai ver some expressions of classroom language. Então, vamos ver algumas expressões dessa linguagem de sala de aula, certo? Então, vamos primeiro ver expressões que estão relacionadas a lápis, caneta, objetos escolares que você usa com a mão, certo? A gente dividiu entre ordens para quando você tem objetos escolares na mão, desculpe, sem objetos, mas também com o uso das mãos, e os outros quando envolve mais o uso do corpo, certo? Então, por isso está dividido em 3 partes. Então, vamos lá. Ó. Circle, circle, circle. Beleza? Color, color, color. Aí eu queria que você notasse, ó, nós temos 2 formas aqui, ó, tanto a palavra cor quanto a palavra colorir em inglês, elas são escritas da mesma forma. Então vai depender da frase para você entender o significado. Mas eu queria que você também entendesse que quando eu falo do inglês da Inglaterra, do Reino Unido, ele vai ter o quando eu estou falando do inglês dos Estados Unidos, ele não vai ter o U, certo? E aí você vai notar, professor, mas aí muda a pronúncia? Não, a pronúncia fica quase a mesma, tá? Vamos ver esse. Color. Certo? Agora vamos ouvir esse. Color. Percebeu? Não tem diferença na fala, tem diferença na forma de escrever. A língua inglesa surgiu na Inglaterra, então eles colocavam esse U. Quando isso foi para os Estados Unidos, séculos depois, talvez não, provavelmente as pessoas diziam, espera aí, por que eu vou escrever esse U se ele não tem som? Então não vou escrever. Na Inglaterra, como a língua surgiu lá, eles mantiveram esse U. Nos Estados Unidos eles não mantiveram, mas o som continuou o mesmo. Cut, cut, tá? Cuidado aqui, né? Não é cut. Opa. Cut, cut. Beleza? Tick. Então, quando você tem uma pergunta e tem que marcar a resposta certa. Tick, você assinala ela. Tick, faz uma marcação. Trace, trace, né? Tem o pontilhado e aí eu faço trace, traceje. Né? Aqui eu não quero que não é você preencher o tracejado, é você fazer o tracejado, traceje. Então, faça tracejado, faça pontinhos, certo? Underline, underline. Ó, under abaixo, line linha, linha abaixo. Underline, em português a gente fala sublinhe. Underline. Right, 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 right. Certo? Talvez a mais importante desse grupo de expressões. Agora, pessoal, nós vamos ver utilizando as hands, as mãos, por isso a gente viu as partes do corpo na última aula, sem objetos, tá?
Então, sem uso de lápis, pencil, pens, colored pencils or scissors. Sem esses objetos, certo? Agora, play a game. Play a game. Aí serve para qualquer tipo de game. Play a game. Point. Né? Point. Touch. Opa. Aqui. Touch. Touch. Por isso, por exemplo, um tablet é touchscreen. Touchscreen é toque na tela. Touch. Touch. Nesse caso, touchscreen é toque na tela, que aí você faz. O celular é touchscreen. Certo? Então, touch. Vamos ver se eu não estou pronunciando errado aqui. Touch. Beleza? Agora, vamos ver outras Class 1 Language, outras expressões no imperativo de linguagem de sala de aula, mas que envolvam mais partes do corpo além das mãos, certo? More parts of the body. Be quiet. Be quiet. Que me deu um branco agora não falar, mas... Be quiet. Fique quieto. Be quiet. Aqui é muito, professor. Normalmente o professor fala bastante essa expressão em sala de aula. Listen. Listen. Discussion. Discussion. Né? Discussion. Sim. Aqui dá uma olhadinha. Discuss, desculpa. Eu estava falando da palavra, na verdade eu estava falando da palavra discussão, por isso eu botei o final ali. Discuss, discussion, né? Então discuta. Sing, sing, né? Nosso amiguinho aqui, sing. Por exemplo, tem um filme chamado Sing in the Rain, Cantando na Chuva. Sing in the Rain. Clap, clap. Aí, na verdade, em inglês não é palmas, no sentido da palavra palmas, porque palmas significa isso aqui. Então, em português nós dizemos palmas nesse sentido. O clap em inglês é, na verdade, por causa do barulho que, para eles, faz esse barulho de clap, 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 clap. Por isso que bater palmas, bata palmas, é clap. Hope, pule. Né? Um pequeno pulo, não muito alto. Deixa eu ver se eu não estou pronunciando errado aqui. Hop. Nesse caso aqui é um O aberto. Hop, hop. Jump, jump. Aí é um salto maior. Então aqui, normalmente você vai ouvir isso em aulas, se as professoras de educação física um dia fazerem aulas de inglês, elas vão usar hop, jump, beleza? Agora, isso acontece muito em sala de aula, o aluno está em pé e aí o professor fala sit down, ou seja, sente-se. Às vezes o aluno está sentado e o professor pede para ele levantar, stand up, stand up. A gente já viu essa expressão numa lição relacionada à rotina, certo? Stand up. Note que quando você tem duas expressões, assim, que tem uma consoante com uma vogal, normalmente na hora de falar vai misturar. Então você não vai falar stand up, stand up, stand up, certo? Ó, quero que você observe ali no Google Tradutor. Percebe? Ele não... Stand up. Então, essa é a maneira que você vai mostrando, porque é como em português. Você não fica falando, oi, tudo bem. Você fala, oi, tudo bem. As palavras vão se juntando na frase, no som. Agora, turn around, turn around, turn around. Beleza? Na próxima aula, nós vamos ver frases que são utilizadas em sala de aula, certo? Então, a gente viu agora expressões de imperativo e a gente vai ver frases que vão ter também esse imperativo, mas aí frases maiores, frases bem comuns em sala de aula, certo? Quando o nosso amigo aparece aqui, a gente tem um game para ver esse conteúdo, um vídeo nesse conteúdo e uma música nesse conteúdo. Nosso amiguinho apareceu aqui
significa que na aula se encerrou, mas a gente ainda tem mais uns segundinhos na nossa aula aqui. Faça o quiz, tá, pessoal? Então, muita atenção, se esforce bastante. O objetivo do quiz não é notas altas, não é esse o objetivo. É notas que você mereça porque você estudou. Então, às vezes é melhor um 7 que você realmente se esforçou, se preparou e tirou essa nota 7, do que, às vezes, tirar uma nota alta, mas aí você olhou, estava com a folha anotada e aí só respondeu. Na vida real, você não vai poder estar com papel aí dando as respostas em inglês caso você viaje. Vai ficar estranho você ter um monte de anotações, fala só um pouquinho. E aí você procura no papel e fala, não, você vai ter que guardar tudo aqui dentro, certo? Uma explicaçãozinha que eu acabei não avisando nos grupos, mas algumas pessoas fizeram o quiz nos primeiros dias e viram que a nota não foi o 1000. Na verdade, foi um erro na hora de eu botar a pontuação de cada uma das questões. E aí parece que... Então, se você se aproximou daquele número máximo, que eu acho que era 700 alguma coisa, é que você seria o equivalente ao 1000. Se você for de novo lá no quiz e já ter respondido, você vai clicar lá e já vai estar a nota nova, tá? Então, se você... professor, eu já achei que eu fui mal. Na verdade, você não foi mal. Se a atividade valia 7 e você tirou 6 ou 5, você não foi mal. Tá? Se você for lá de novo, clica no mesmo link, você não vai conseguir fazer de novo, se você já fez, mas lá vai estar mostrando a sua pontuação novamente, certo? Aí já a pontuação certa. Aqui, né, o Desgrilando tem no Facebook, no YouTube, no Instagram, então peço, a gente vai alimentar essa semana. Agradeço aos pais que me mandaram, já recebi bastante, alguns pais até mais de uma vez, mas eu tenho pais que ainda não me enviaram nada. É importante lembrar que a gente está vivendo um momento histórico. Tá? Provavelmente, se Deus quiser, a gente nunca mais, pelo menos nós, né, que somos mais velhos, vamos passar novamente por uma situação dessa. Então, isso vai ficar para a história. Como ficou muitas coisas para a história e elas precisaram ser registradas. Então, os vídeos, as fotos são formas da gente registrar. Na verdade, todos nós, professores, pais, alunos, somos heróis. Mas se nós não registrarmos esse heroísmo, ele vai ser esquecido. Então, por isso, peço que me mandem, né, no Instagram ali, mande para mim fotos, vídeos. Às vezes pegue as palavras ali, fale as palavras no vídeo, manda para mim, mostre uma atividade que você faça com seu pai, com algum amigo, alguma coisa assim. É importante que a gente faça esse registro, ok? Então, a gente está encerrando a aula e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye, see you.